Não é todo preso que vai ou que iria para esse presídio público-privado. E os que têm as penas relacionadas às outras, consideradas menores, tipo 10 anos, acredito eu, ele só vai para lá nos 2 últimos anos da pena. Mas não pode ser esse modelo só com iniciativa pública, não? Seria o ideal, Seria né? o ideal. Entende? Não. Você vai botar um presídio para você, mano? Vai dar dinheiro. É mole. Porque, Saulo, acho que tem 2 coisas aí que a gente precisa revigorar as nossas mentes. E vocês podem concordar comigo ou não. A gente está aqui no campo das ideias. Rapaz, eu fiquei 29 anos no estado, ainda voltei, fiquei lá do lado do garoto. Posso até voltar em outro momento para uma outra instituição estatal, porque é de lá que eu vim. Mas você deve ter ouvido isso, Osório também. São 2 coisas básicas nesse mundo brasileiro aqui. O Estado é pobre. Eu entrei no Estado ouvindo isso. Sim. Me reformei na polícia ouvindo isso. O Estado é pobre. E outra coisa que a gente ouve muito no âmbito nacional. Presídio é muito, muito caro. Né? Então a gente vai ouvir de tudo um pouco. Mas onde é que eu quero chegar? Acredito eu que pode parecer paradoxal isso que você acabou de colocar, né? Você disse que tem uma corrente que está favorável, tem outra corrente até dentro da mesma, né? Que são contrárias, né? À privatização. Mas se a gente pensar, me parece, aí você me corrige, Saulo, você certamente tem muito mais dados do que eu nesse sentido, me parece que o maior número de pessoas que circulam no sistema de prisional são presos provisórios, né? Não tem uma... Não, preso Ou tem um provisório, percentual significativo. o preço provisório é em torno de 40%. 40%. Que, assim, muitas correntes acham muito. Acham Mas é porque que eu ainda acho que eles insistem, né? Mesmo parecendo contraditório dentro da ideologia deles, de alguns deles. Por que persistem nisso? Porque vamos imaginar que de cada 10 lá, 6 já tem uma sentença condenatória e deve ficar muito tempo lá. Então, se isso porventura passar, isso aqui vai servir ainda por muitas décadas. Você concorda comigo? Isso o quê, exatamente? Eu digo a implantação da parceria público-privada com o intuito de melhorar o sistema. Foi o que eu disse, assim, lá atrás. O pessoal faz um estudo, né, diz, não, isso aqui vai render um bocado de tempo. É muita gente para ser presa ainda no Brasil. O estudo de mercado, né? Mas que isso é fato. Há um tempo atrás, só... Vai dar ponto sem nó, né? Há alguns anos atrás, não recordo exatamente há quantos anos atrás, se a Polícia Civil de São Paulo, por exemplo, fosse cumprir os mandados de prisão, naquela época lá eram 45 mil. No país todo, em torno de 500 mil. Mas assim, isso é uma estatística meio furada, porque assim, às vezes são 3 mandados contra uma pessoa só, né? Às vezes, sei lá, tinha um mandado, mas não sabia se o cara estava vivo ou não, enfim. Não é um número muito confiável. Né? Mas de qualquer forma, tem muita gente para entrar no sistema dessa aula. E assim, enquanto a gente está conversando, tem gente entrando no sistema, né? Sim, e mandado de prisão, beleza, prendeu. Amanhã, uma semana, o cara sai, então não é exatamente um preso. Tem um detalhe nesses projetos crime, aí, lógico, que a gente mencionou, que eu não tinha atentado, não sei se vocês atentaram, é uma coisa simples. Por exemplo, o porquê dos presídios federais. Nesses estados que implantaram, né, nesses 2 países, os presídios federais eles têm uma função importantíssima, porque eles iam justamente abarcar os caras considerados que deveriam estar confinados mesmo. E o sistema privado, ele ia justamente administrar o semi-aberto, o aberto, o albergue. Não ia ficar... Tu tá entendendo? Não, vamos lá. Você disse um negócio que eu me lembrei. Outra coisa... Que está lá no projeto. Outra coisa que está lá também no relatório, a questão da CPI e tal. É exatamente isso. Não é todo preso que vai ou que iria para esse presídio público-privado. É os caras que têm um bom comportamento, a questão de pena, que não tem pena tão grande. Enfim, tem uma peneira. Entendeu?
Não é, vai pegar o Marcola, o E Beira os Mar, que vai botar. têm as grandes penas, Entendeu? mesmo nesse rol, Ainda tem isso. e os que têm as penas relacionadas às outras, consideradas menores, tipo 10 anos, acredito eu, ele só vai para lá nos 2 últimos anos da pena. O cara pegou 10 anos, ele vai tirar 8 no convencional e 2 lá. É, que é essa- justamente para ver se devolve ele. Essa parte eu não vi, mas É. mas eu vi o seguinte também. O preso que for, ele tem que ir para trabalhar. Ele é obrigado a trabalhar. Entendeu? Se tá lá, tem que trabalhar nesse presídio aí. Não é preso assim, não, eu vou para lá, sim, vai, então tem que trabalhar. E aí esse trabalho realmente é certamente para para a empresa. Até porque ele vai ser remunerado. E ele né? vai, não, lógico, né? Todos serão Isso remunerados. tanto lá É no um dos- privado como no público também. Pelo um menos dos- a lei Mas está manda. previsto na lei, né? Está previsto na lei. Pois é. E não dá para fazer com serviço público. Mas é porque no serviço público o cara não é obrigado a trabalhar, né? Não, então, mas aí Desse lado o cara tem que... nesse o modelo, preso tem que saber... Nesse modelo é o que? Americano, né? Não, no modelo da parceria público-privada. Público privado. Não pode ser esse modelo só com iniciativa pública, não? Seria o ideal, Seria né? o ideal. Entende? Na verdade, na lei de execução penal, Já prevê. tem um artigo que diz que o preso ele é obrigado ao trabalho, uma coisa assim, nesse sentido. Só que na prática não se... Exatamente. Eu insisto em dizer, o Estado não põe em prática as leis que Mas que eu vou ele dar mesmo faz. o segundo ponto de advogado do El Diabo. Uma vez eu vi o ex-secretário do sistema penitenciário, Pedro Adelso, já falecido, ele, numa entrevista, eu não sou do tempo dele, né? Quando eu entrei, ele já não era mais secretário, mas numa entrevista eu sempre escutei rádio e tal. Ele disse uma coisa que faz sentido. Ele disse que estava, sei lá, conversando com alguns amigos, empresários e tal. Disse, mas secretário, bota esses preços para trabalhar, pô. Aí ele faz o seguinte, me arruma uma vaga para ele, me arruma um emprego para ele. Bota sua empresa dentro do presídio que eu arrumo. Eu boto ele para trabalhar. Ou seja, a sociedade pede, mas assim, pouquíssimas pessoas, eu digo pessoas, vamos dizer, empresário, empresa, tá, sei lá o que for, querem botar a sua empresa lá dentro, botar sei lá, uma parte da sua empresa lá. Você quer que, beleza, quer que o preço trabalhe, mas como? Aonde? Tem que gerar o emprego, tem que gerar o trabalho para o preso. E o Estado sozinho, será que ele consegue? Por exemplo, o presídio o Serrotão tem 1.000 presos. Será que o Estado consegue sozinho gerar 1.000 vagas ali dentro do presídio, sozinho, sem uma parceria com a empresa? Sim, mas aí é outra questão, né? Não, Vai ter uma parceria, né? Ele É? não vai gerir o presídio, né? A unidade prisional, a empresa. Ele vai simplesmente colocar a empresa dele lá, oferecer tantas vagas, uma oficina, sei lá o que for, mas ele não vai gerir nada. Isso são coisas diferentes de você privatizar o sistema. Não, entendo, você eu acho que eu não me fiz entender. A questão é a seguinte, quando a gente diz que o Estado cria uma lei dizendo que o preso tem que trabalhar, mas ele não consegue cumprir a lei. Sim, mas não consegue, às vezes, porque... Como é que está na lei? Assim, na própria LEP tem dizendo, na lei de execução penal tem dizendo que... agora, assim, não sei exatamente, mas é que, sim, que a sociedade civil ela tem que contribuir. Né? Tá lá, eu esqueci. Tem uma parte. Tem que contribuir para a ressocialização, enfim. Né? Aí me lembrei da história de Pedro Adelso, quando o pessoal diz, pai, bota esses caras trabalhar. Eu quero botar, bota sua empresa lá, eu quero botar o preço para trabalhar, só que ninguém quer. Entendeu? Tô entendendo. Para que não ficar só aquela coisa do Estado, porque a gente fica só culpando o Estado assim, e a gente esquece, a gente enquanto sociedade, que na lei também diz que a gente também tem que colaborar, né? Pelo menos está na lei, se é para cumprir a lei, se não for, muda a lei. Exato. Entendeu? Aí, assim, é complicado, não é tão fácil. Não é tão fácil, né?
Embora eu concordo que o poder público deveria e poderia fazer mais, concordo. Mas sempre lembrando, para não ficar só nas costas do ente fictício, que o poder público é cada um dos servidores que estão lá. Que Sim. estão lá e que estão fora, que estão gerindo e que estão, né, estão na ponta da lança e que estão na. É cada um desses. Se essa engrenagem não caminhar assim redondinha, uma hora trava, né? Sim. E é travado, né? Uma hora não, o sistema é travado, né?